Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou utilizar esses slides que já estão disponíveis no Mobile Virtual há bastante tempo para falar um pouquinho, algumas coisinhas a mais dos climas, dos fatores climáticos, principalmente, e principalmente para atender algumas dificuldades que alguns alunos me trouxeram, da dificuldade que vem encontrando para identificar, a partir dos climogramas, os tipos de clima. Principalmente do Brasil, vocês vão ver no guia de estudo, são esses os climas principalmente que eu vou trabalhar com vocês, né? Clima polar e desértico também pode aparecer, mas são climas que não oferecem tanta dificuldade como o temperado e o mediterrâneo, por exemplo, né? Eu não vou então aqui falar desses fatores climáticos, vocês têm esses materiais, vocês têm o livro didático no capítulo 8, como também indicado no guia de estudo. Então eu vou agora explorar, antes de explorar os climogramas, só falar algumas coisinhas aqui. Eu fiz algumas pequenas edições, a gente tem aqui destacado em vermelho os climas que ocorrem no Brasil e é importante vocês conseguirem identificar algumas diferenças associadas aos fatores climáticos, né? Quando pensa nessa variação de comportamento da temperatura e da precipitação ao longo do ano, ou se há estações bem definidas, isso tem a ver com os fatores climáticos. Então, numa zona equatorial, por exemplo, a gente encontra temperaturas e chuvas elevadas ao longo de todo o ano. E temperatura elevada ao todo o ano, ele já indica que não há uma variação da incidência dos raios solares tão intensa, né? É muito reduzida. A variação dos dias e das noites no verão e no inverno na zona equatorial é muito pequena, porque embora o ângulo de incidência dos raios solares altera ao longo da translação, fazendo com que a gente, por exemplo, né, tenha essas duas estações, inverno e verão, e também a primavera e o outono entre essas, é justamente porque o Sol, num determinado momento do ano, incide mais em função não de uma mudança do Sol, mas em função do ângulo do eixo, né, a curvatura do eixo de rotação da Terra, que tem uma diferença, uma inclinação de 23 graus, que é a mesma medida em graus dos trópicos, tanto de Capricórnio, né, quanto de Câncer. E ao longo desse movimento de translação, essa angulação, essa inclinação do eixo terrestre que se mantém ao longo desse movimento faz com que, num determinado momento do ano, o Sol incida diretamente na zona equatorial. Então, a gente tendo aí, inclusive, os equinócios, né, que é o momento em que as horas e as noites no hemisfério norte e no hemisfério sul, elas são iguais, né, que é um dia, assim como também tem os solstícios, que é num determinado momento que ele está batendo diretamente num trópico e depois num outro trópico 6 meses depois. Por isso que a gente tem o solstício de verão e o de inverno, que é justamente quando há uma diferença maior de horário entre os dias e as noites, né, seja dentro de um mesmo hemisfério naquele dia, ou na diferença de um hemisfério e outro, né, justamente o dia mais longo, quando é o solstício de verão aqui pra gente, no hemisfério sul, corresponde à noite, né, mais longa, porque eles estão justamente no solstício de inverno deles, né? No hemisfério norte, no caso, eles é o hemisfério norte. Bom, pessoal, então você não vai cair solstício e equinócio, mas eu tô aproveitando para falar. Então, nesse momento do equatorial, a gente não tem uma variação muito grande, justamente porque essa variação de incidência dos raios solares ao longo desse movimento de translação não muda tanto, né? E as chuvas, elas são intensas, além dessa grande produção, né, de calor
em função da temperatura, isso gera uma maior evaporação. Tem também a incidência dos ventos alísios. Essa região equatorial é uma região muito quente, é uma região que tem no sistema de circulação geral da atmosfera, é uma zona de baixa pressão atmosférica e, portanto, ela atrai massas de ar e atrai ventos de outras áreas de alta pressão, que no caso, a zona mais próxima de alta pressão da zona equatorial é a zona justamente dos trópicos. Então, esses ventos constantes, que são chamados de ventos alísios, eles concentram muito essa umidade e geram muita chuva, não à toa, né? Inclusive, alguns alunos puderam ver a apresentação da Marta, que morou em Manaus, e ela relata a questão de como a chuva faz parte da vida dos manauaras, né, que todo dia chove, porque justamente é uma zona de convergência de ventos, zona de convergência intertropical e de muita ocorrência de muita chuva, porque esse ar, ao chegar e concentrar, ele passa também ao elevar, né, como ele é quente, ele tem uma tendência a subir, né, e aí, nesse movimento de subida, ele esfria esses movimentos convectivos da atmosfera, porque também tem um movimento, né, giratório, de circular de baixo, recebe, sobe, depois desce de novo de cima para baixo, fazendo esse movimento circular. Esse movimento convectivo, ao subir, é formado muitas nuvens e chuva. Então, tem essa característica, mas a gente tem aqui, então, claramente uma regime de estação do ano que não é bem definido, é quente seco sempre, quente chuvoso sempre, em função da latitude. Assim como na região tropical, a gente tem duas estações, porque quando é verão no hemisfério norte, na zona tropical, é inverno no sul, né? Então, a gente está na estação de mais baixa temperatura. Em algumas zonas, principalmente nas zonas tropicais mais próximas às zonas equatoriais, e aí com uma altitude um pouco mais baixa, e por vezes outras características, a gente tem invernos mais amenos. Mas no caso, né, de tropical de altitude, por exemplo, a gente vai ter, porque a gente sabe que a altitude reduz a temperatura, a gente vai ter invernos um pouco mais rigorosos, né? Se a gente aqui fosse colocar o tropical de altitude, assim como um tropical, no caso brasileiro, o tropical úmido, o tropical atlântico, o único oceano que tem aqui é úmido, né? Úmido é ótimo, é quente, né? No geral, tem massas correntes de ar fria, correntes oceânicas, desculpa, frias que incidem no sul do país com bastante intensidade, e chegam ao sudeste, mas principalmente no inverno. No verão, a corrente oceânica quente, ou as correntes oceânicas quentes, elas chegam a descer bastante, trazendo inclusive águas mais quentes para o litoral de Santa Catarina, por exemplo, ou de Porto Alegre, que naturalmente vai ser menos quente do que do Nordeste brasileiro. Mas enfim, pessoal, eu vou passar agora um pouquinho aqui, espero que vocês tenham, acabei, né, confundindo, falando massas de ar no lugar de correntes, mas acho que deu para voltar e vocês compreenderem, né? E, bom, pessoal, já que eu falei de correntes de ar e massas, e correntes oceânicas e massas de ar, eu quero aproveitar e trazer algumas coisas para vocês aqui. Esses dois fluxos, né, esses dois fatores climáticos, eles são fluxos que são muito importantes para auxiliar no processo de regulação da temperatura da Terra enquanto um sistema que faz parte de um outro sistema, como o sistema solar, né? Então, esses fluxos de ar, de gases, no caso as massas de ar e de água, no caso das correntes oceânicas, elas acabam por levar e por amenizar as temperaturas. Então, quando uma massa de ar fria ou uma corrente de ar fria, ela se direciona para uma zona quente, de alguma maneira, há trocas de temperatura que fazem com que as zonas quentes não se aqueçam cada vez mais, assim como quando há
né, esse movimento, as correntes quentes ou as massas de ar quente, elas também são jogadas ou elas também vão para um outro lugar, né? Dois corpos não podem ocupar um mesmo espaço. Isso ocorre, né? Esses corpos, essas massas e essas correntes são como corpos. Então, ao se deslocar, eles acabam deslocando outros. E outros acabam sendo deslocados em função, né, dos movimentos desses outros fluxos que acabam incidindo também nesses espaços que eles estão ocupando. Então, esse sistema de circulação faz com que as zonas frias não fiquem cada vez mais frias e as zonas quentes não fiquem cada vez mais quentes. Então, isso gera uma regulação térmica, né? Trocas desses fluxos térmicos. E aí tem questões relacionadas também aos ciclos hidrológicos, né, de própria aspectos de distribuição hídrica, né, mas enfim, a de temperatura tem um aspecto extremamente importante para a regulação térmica desse sistema Terra, que é bastante importante vocês considerarem esses fatores e que são fatores que eles não são constantes, né? Ou em alguns lugares eles são presentes com grande intensidade, quase que permanentes, mas uma vez que em determinadas áreas, esses fluxos estão em movimento, a gente pode dizer que eles são sazonais, inclusive, ou periódicos, ou eles não são permanentes, assim como a latitude, né, vai mudar a incidência dos raios ao longo do ano, mas há de se esperar as estações do ano, né? E assim, ou a altitude ou a maritimidade e a continentalidade, eles são permanentes, não se altera, né? A não ser que num tempo geológico, aí sim, isso vai ser alterado, montanhas se elevam, separação dos continentes, enfim. Bom, pessoal, então agora aqui eu tenho 3 minutos para falar disso. A gente trabalhou em aula aspectos relacionados aqui ao clima equatorial, que é esse 1, que a gente tem, então, altas temperaturas ao longo do ano, médias bastante elevadas, né, entre 25 aqui, ou um pouco menos, e 30 graus, e médias pluviométricas também bastante elevadas em todos os meses do ano. E a gente falou do clima tropical, né, que é esse 2 aqui. E o clima tropical a gente falou na última aula e a gente consegue ver que tem, né, duas estações bem definidas, uma de frio e outra de a presença, né, de mais calor, e acompanha o regime pluviométrico, ele acompanha. Então, nos meses de mais frio a gente tem menos chuva e os de mais calor a gente tem mais chuva. E não à toa a gente tem chuvas de verão, né? Olha só em São Paulo, né? Quando tem mais calor, maior a evaporação, maior a formação de nuvens e ocorre a chuva. Então, tá bem relacionada aí a temperatura. Essas associações com o nosso cotidiano é importante vocês fazerem. Aqui a gente tem um subtropical, então uma característica que eu falei é chuva não muito elevada, mas presente ao longo do ano, e também duas estações climáticas de temperatura muito bem definidas, com médias mais baixas do que o tropical. Essa daqui é um tropical de altitude, a gente tem a mesma relação aqui de chuva, muito parecida do tropical, mas com uma amplitude térmica um pouquinho menor, justamente porque por conta da altitude, a temperatura já é um pouco mais baixa, né? Então, a gente tem essa amplitude térmica um pouquinho mais baixa, mas, no geral, médias bem mais baixas do que o tropical e consegue perceber que o regime pluviométrico é muito similar. Aqui o semiárido, pouca chuva ao longo do ano e altas temperaturas. Pessoal, esse climograma 4 tem 1 minuto, porque esse vídeo tem que ter 15 minutos, ele é o tropical úmido. E aqui é importante vocês estarem atentos na minha explicação. A gente logo percebe que a amplitude térmica ela é pequena, ela é baixa, e isso tem muito a ver, primeiro, com a característica de ser tropical, de estar numa zona quente, mas também úmida, tropical úmido ou tropical atlântico, incidência das correntes oceânicas quentes, umidade. Mas perceba as chuvas mais intensas no inverno tem a ver, pessoal,
com a influência da massa de ar polar atlântica. Então, ao subir, ao avançar dos polos para as regiões tropicais, elas encontram com o ar quente do clima tropical e geram chuvas, são as frentes frias. Como elas avançam mais no inverno, elas geram mais chuvas nesta região no inverno. Tudo bem? É isso. Quanto mais para o norte, mais perto do Equador, menor é essa influência dessa massa de ar fria. Até!